Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. Trago atualizações para vocês do Mercadão da Bola do Tricolor e o zagueiro Juan vai ficar ou não? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Bora falar agora sobre o São Paulo para colocar um ponto final na história de Juan e Tricolor. O zagueiro de 25 anos de idade, que pertence ao Sassuolo, não vai mais jogar no Tricolor agora de forma definitiva. Ao longo da semana, o São Paulo chegou a receber uma resposta negativa do Sassuolo para mais um empréstimo. E o São Paulo pretendia insistir na negociação. Eram os homens do departamento de futebol que ficam na Barra Funda quem cuidavam e tanto queriam a permanência do atleta. Já havia contado para vocês ao longo da semana que o presidente Júlio Casares e alas do departamento, outros diretores do Morumbi eram radicalmente contrários à permanência ou à insistência nesse negócio, até porque o Juan custaria ao São Paulo 4 milhões e 200 mil euros. Qual a lógica de gastar 4 milhões e 200 mil euros com um zagueiro de 25 anos de idade, que foi mais reserva do que titular, enquanto o São Paulo vendeu Matheus Alves, meio atacante de 20 anos, para o CSKA por 6 milhões de euros. Pois bem, a versão oficial para a desistência do negócio, uma questão física. É verdade que o Juan vai precisar passar por uma intervenção cirúrgica e ninguém é capaz, nesse momento, de cravar quanto tempo ele vai precisar ficar de fora. Até porque só quando se abrir o joelho dele é que os caras vão ter a certeza do grau e da intensidade da lesão. Mas posso contar nos bastidores que a pressão interna fez o Tricolor desistir desse negócio. E por pressão interna, não descartemos um boato que ganhou força nas redes sociais e que incomodou bastante, especialmente no Morumbi. Esse boato dá conta de que o empresário do Juan é concunhado do diretor de futebol do São Paulo, Rui Costa. Ninguém confirma de forma oficial essa história, mas eu posso assegurar que no Morumbi essa história pegou bastante pesado e meio que obrigou o São Paulo a desistir do negócio. Só para completar, o meio atacante Alves foi liberado e não se reapresentou com o restante do elenco. Após o período de férias, ele está a caminho da Rússia, onde vai jogar no CSKA. Tem São Paulo no Gazeta Esportiva, sim senhor, é claro, o São Paulino quer a notícia do Tricolor e a Marina Buffon está chegando aqui pedindo passagem com as informações. Nós tivemos novidades no treino de hoje no CT da Barra Funda, é isso? Teve sim duas novidades importantes. Hoje, o técnico Hernan Crespo fez o primeiro treino de fato, treino tático junto com o elenco. Ontem houve a reapresentação, mas foram avaliações físicas, enfim, toda aquela conversa entre o treinador e os seus atletas. Mas hoje, de fato, teve o treino tático. Treino tático. E aí sim, 2 atletas participaram do início ao fim, Marcos Antônio e Oscar, que estavam lesionados. Marcos Antônio com um problema muscular no posterior da coxa, o Oscar com um edema na coxa também, estavam fora aí por períodos distintos, mas deixaram o São Paulo aí com esses desfalques nos últimos meses, treinaram integralmente, estão próximos cada vez mais do retorno depois da pausa da Copa do Mundo de Clubes. Assim como ontem, Lucas e Ferreira também participaram de atividades, mas aí com a fisioterapia estão num estágio um pouquinho anterior de recuperação das suas lesões. Tá certo, Michele? Então, o São Paulo continuou treinando lá no CT da Barra Funda hoje. Amanhã, novamente, vai ter atividades por lá. E hoje, então, na questão de treino, lembrando que o São Paulo continua nas 3 competições, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão, vai continuar aí no final de semana treinando para o restante do semestre. Tá certo, gente? Eu volto com vocês aí do estúdio. Obrigada, Má, por todas as informações. Diga, Basejo. Primeiros dias do trabalho do Crespo, ele ainda está conhecendo os jogadores, são poucos remanescentes daquele elenco com o qual ele trabalhou e foi campeão paulista em 2021. Tem o Arboleda, tem o Luciano, tem alguns nomes. O Luan, que não estava sendo utilizado, de repente pode ter uma sobrevida por causa disso, ele gostava muito do Luan. Eu acho que a chegada do Crespo vai ser um veredito para o Luan, Porque foi titular com o Crespo. Se não jogar agora, porque realmente não tem condições físicas de render aquilo que um dia ele já rendeu. Eu lembro que o Luan foi cogitado até para a seleção brasileira. Exatamente. Era um volante muito promissor que depois que o Crespo saiu, no primeiro treino com o Rogério Ceni, ele sofreu uma lesão e desde então a carreira dele nunca mais foi a mesma. Então vamos aguardar para ver qual será o destino do Luan, que está também em fim de contrato, há uma indefinição, mas o Crespo ainda dando seus primeiros passos, tentando
conhecer melhor os jogadores, as características de cada um e aí, a partir disso, estudar qual que é o esquema mais propício para o São Paulo. Tem atletas em recuperação ainda, alguns já voltando. A tendência é que a maioria desses atletas que vinham desfalcando o São Paulo já estejam à disposição quando o calendário do futebol brasileiro for retomado. Então vamos aguardar. Lucas e Oscar voltando ao time já transforma o São Paulo numa equipe de uma outra prateleira, mas é claro que eles também não podem jogar todos os jogos. Enfim, Crespo terá muito trabalho pela frente e com decisões logo no início do trabalho dele, né? Campeonato Brasileiro, uma sequência duríssima com Flamengo, Corinthians, oitavas da Copa do Brasil, oitavas da Libertadores, enfim, muita coisa com as quais o Crespo vai ter que se preocupar. Bora falar agora sobre o bônus que o São Paulo terá direito na venda do lateral direito Ângelo. Negócio que a gente já havia contado para vocês há alguns dias, agora é oficial. O Ângelo, de 16 anos, está vendido para o Strasbourg, da França. Mas ele se muda para o futebol francês apenas depois de completar 18 anos. Isso acontece em outubro do ano que vem. Então, na verdade, o Ângelo vai jogar na França somente a partir de janeiro de 2027. Até lá, o grande objetivo do São Paulo é conseguir fazer com que esse atleta dispute pelo menos 2.000 minutos no time de cima. Isso porque há um bônus previsto no valor de 2 milhões de euros garantidos ao São Paulo, caso ele bata essa meta. O negócio entre São Paulo e Estrasburgo foi fechado em 5 milhões de euros fixos. Essa grana vai ser paga em 2 parcelas, a primeira delas nos próximos dias, a segunda em breve. E o São Paulo também tem direito a 12,5% do valor de uma venda futura. Além disso, tem essa questão do bônus de 2 milhões de euros que está previsto assim que o atleta conseguir 2.000 minutos no time de cima. Fui fazer as contas, esse número equivale a 23 partidas como titular, jogando os 90 minutos. Não dá para imaginar que o Ângelo será protagonista do time de cima por agora, embora já tenha espaço importante no sub-20 e convocado com frequência para a seleção brasileira sub-17. Mas também pelo fato de o Igor Vinícius ter sido negociado com o Santos e o Mike estar machucado, a gente pode até começar a ver o Ângelo aparecendo no time de cima como reserva imediato do Cédric Soares. Pergunta que eu deixo para você: você conhece o Ângelo? Diante dessa possibilidade de faturar 2 milhões de euros com bônus em caso de utilização em 2.000 minutos, você começaria a colocar esse menino para jogar? A nossa enquete do dia, que é: com Crespo, o São Paulo vai conquistar títulos, ter um ano sem sustos ou ser rebaixado? Arnaldo, começando com você. Pelo amor de Deus, alternativa C, você quer me matar. Depois de não sei quantos meses sem live, mudando horário, você vai na alternativa, dessa alternativa C para mim, você quer me matar. Bom, Éder, eu acho que, nossa, passar um ano sem sustos eu já estaria satisfeito, pela circunstância toda do trabalho, né? Ganhar um título pode até ser como foi com ele lá atrás, né, o Paulista, mas eu já ficaria satisfeito com a alternativa B, passar um ano sem susto. Eu acho que as questões do São Paulo vão muito além da troca de técnico, sempre achei e continuo achando. Renan, seu voto na nossa enquete. Meio que acompanho o Arnaldo, se acabar o ano aí sem sofrimento no Brasileiro, diante do que a gente tem visto ultimamente, a posição que o São Paulo se encontra hoje na tabela do Campeonato Brasileiro, já fecharíamos o ano positivo, vamos dizer assim, não com chave de ouro, mas positivo, né? Mas como o próprio Crespo disse na entrevista de apresentação, o brasileiro é urgência, emergência, eu não lembro direito o termo que ele usou, acho que é urgência. Mas aí falou, as Copas, Copa tudo pode acontecer, né? Então, vamos ver se São Paulo conseguir aí algumas vitórias no Brasileiro que dê a tranquilidade, né? Dê aquele respiro para aí, quem sabe, focar em alguma das Copas, aí a gente pode pensar em buscar esse título. Mas, para já, essa pergunta, Éder, não acabar o ano com tranquilidade, né? Concordo também com o Arnaldo quando ele diz que a situação do São Paulo passa muito além da troca de treinador, mas, entretanto, eu acho que já estava insustentável a situação do treinador, do antigo treinador, do Luiz Ubeldia, né? A condição dele já estava muito ruim. A arquibancada que segurava um pouco, né, que estava mais do lado dele, já não estava mais.
A torcida organizada, né, que segurou por um tempo, já também vinha com algumas postagens pedindo a demissão do Zubeldia. Então a situação dele, e na minha opinião também vinha a atuação, né, veio dentro do campo, e o resultado, não estava vindo o resultado e muito menos a performance, estava tudo de mal a pior, do ponto de vista técnico, do ponto de vista de dentro do campo. Então estava insustentável. Os problemas do São Paulo são muito maiores do que isso, mas o comando técnico, na minha opinião, a situação estava definitivamente insustentável. Ô, Arnaldo, vou deixar você falar sobre isso também, mas só registrar, a nossa enquete está com 62% para ter um ano sem sustos com o Crespo, 27% para ganhar títulos e 11% para ser rebaixado. Eu perdi o nome de quem falou aqui no chat, perguntando o que aqui, o Maicon falou, com chance de sair mais moleques da base, sem muitas contratações, o que seria considerado um bom trabalho para a avaliação do Crespo? Eu acho que a nossa enquete está respondendo, né, Maicon? Um bom trabalho, acho que seria ter um ano sem sustos, né? Se conseguir ganhar um título, vai ser um ótimo trabalho. Mas passar um ano sem sustos do jeito que o ano está se desenhando, principalmente financeiramente, vai ser um bom trabalho. E se brigar por uma vaguinha na Libertadores via brasileiro? Eu acho que com essa largada aí já não dá mais. A gente tem que ser realista. Tá ganhando passar o ano sem sustos, né? Acho que nós três falamos isso. Só dessa situação, desse diagnóstico nosso, nós três e do chat, você já vê que tem uma cobrança muito menor no Crespo do que teria no Zubeldia a essa altura, né? Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o tricolor já se reapresentou com o novo treinador Hernan Crespo, que já começou os trabalhos. Lucas Moura, o Oscar, o Ferreirinha e o Marcos Antônio, que estavam lesionados. A expectativa do São Paulo é que eles estejam prontos para o próximo jogo contra o Flamengo. O Hernan Crespo tende, né, galera, a começar a utilizar o esquema com 3 zagueiros. Mas, na minha visão, não faz muito sentido fixar um esquema. Por exemplo, o São Paulo vai jogar fora de casa contra o Flamengo e o Bragantino. Aí sim, é ideal utilizar um esquema com 3 zagueiros, até porque o São Paulo vai sofrer muito. Agora, jogando em casa, contra o Atlético Paranaense, por exemplo, pela Copa do Brasil, não faz muito sentido utilizar um esquema com 3 zagueiros. Alguns comentaristas que defendiam o Zubeldia sempre inventavam uma desculpa. O São Paulo não está muito bem no Campeonato Brasileiro porque não tem Lucas Moura, Oscar e Caleri. Beleza, mas porque mesmo com esses jogadores, o São Paulo também não fez um bom Campeonato Paulista, não vencendo jogando em casa a Inter de Limeira, o Velo Clube e perdendo para a Ponte Preta. Outra coisa, o elenco do São Paulo é curto, é limitado, por isso não está fazendo um bom campeonato. Mas espera aí, a gente vê a classificação que mostra o Vasco da Gama, o Ceará, até o Mirassol à frente do São Paulo. Então será que esses times têm mais elenco do que o tricolor? Não faz muito sentido. E agora vamos ver como está a classificação do Brasileirão. Mesmo sem jogar na última rodada, o próximo adversário do São Paulo, Flamengo, aparece em primeiro com 24 pontos, os mesmos pontos do segundo colocado Cruzeiro. Em terceiro aparece o Bragantino com 23, em quarto Palmeiras com 22, em quinto Bahia com 21, em sexto aparece o Fluminense, em sétimo Atlético Mineiro, os dois com 20 pontos. Em oitavo aparece o Botafogo com 18, em nono Mirassol com 17, em décimo Corinthians, em 11º Grêmio, os dois com 16. Em 12º aparece o Ceará com 15, em 13º Vasco da Gama com 13, em 14º aparece o São Paulo com apenas 2 vitórias em 12 jogos e apenas 1 ponto à frente da zona de rebaixamento. Então, em 15º aparece o Santos, em 16º Vitória, em 17º Internacional, os 3 com 11 pontos. Em 18º Fortaleza com 10, em 19º Juventude com 8, em último lugar
aparece o Sport com apenas 3 pontos. E o tricolor está otimista para uma renovação com o zagueiro Alan Franco, mas na minha visão está demorando muito, até porque semana que vem ele já pode assinar um pré-contrato com outra equipe, e é muito importante essa renovação, porque o Alan Franco, se não é o melhor, é um dos melhores zagueiros do São Paulo do elenco. E por outro lado, o zagueiro Juan deve estar mesmo de saída. O tricolor vem tentando estender seu empréstimo com o Sassuolo até o ano que vem, mas o clube vem dificultando o negócio, quer mesmo vender o zagueiro. E não faz sentido nenhum o São Paulo pagar 27 milhões de reais por um zagueiro, até porque atravessa uma grave crise financeira e já tem o Sabino, o Ferrarese, o Arboleda e o Alan Franco no elenco, né, galera? Então, se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!